quero ler o texto para vocês, que é o texto que acontece nesse caminho entre aqui e Jerusalém. Ariel, me ajuda com um cálculo. Dá um chute. Quanto tempo 2 pessoas, 3 pessoas no caso, gastariam para andar a pé de Jerusalém até aqui? Nesse caminho de Emaús, É a uma pé. descida. Ele demora. Aqui tem. A gente gastou mais ou menos meia hora de ônibus, né? De Jerusalém dá meia hora. Daria uns 20 quilômetros. Descida. 3, 4 horas. 3, 4 horas. 20 quilômetros. 3 horas. Então imagina que esse tempo, tema que vou ler agora para você, está acontecendo num período de 3, 4 horas, andando normal, porque quem está no final da missão, quem está desistido não tem pressa. Não sei se você sabe que para quem não tem para onde ir, qualquer destino serve. E aí, você não anda rápido como quem tem objetivo. Você anda... Menino voltando da escola, sabe? Arrastando o pé. Então vamos colocar aí 4 horas, talvez mais. É o tempo que eles gastam vindo. E Jesus os pega na saída de Jerusalém e os acompanha até aqui no vilarejo. E Jesus entra em casa com eles. E eu quero ler essa história para você. Lucas 24, a partir do versículo 13. Olha o texto. Naquele mesmo dia, dois deles dois dos discípulos que estavam lá em Jerusalém, que acabaram de ver a crucificação, que acabaram de ver Jesus ser morto, que ouviram uma conversa de Maria Madalena falou que ele ressuscitou. Quem falou? Maria Madalena. Maria Madalena que falou? Então, eles estão saindo disso. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram esses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele
desapareceu da vista deles. Perguntaram uns ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esse é o texto que acontece aqui entre esse lugar e Jerusalém. Jesus vem acompanhando os dois de Jerusalém até aqui e liberando sobre eles, basicamente, o poder da palavra. Uma questão importante é que fica claro para a gente que após ressuscitar, o corpo de Jesus ganhou alguns ápices que não tinha antes. E isso é interessante para nós, porque o apóstolo Paulo diz aos Filipenses que o nosso corpo será semelhante ao corpo dele. Então Jesus consegue, numa reunião fechada, onde as portas estão trancadas porque as pessoas estão com medo, Jesus consegue aparecer no meio da reunião. E aí tem uma conversa e depois some no meio da reunião. Nesse caso, o corpo de Jesus faz outra coisa. O corpo de Jesus decide se a pessoa vai reconhecê-lo ou não. Então Jesus anda com os dois e não é reconhecido porque Jesus não queria ser reconhecido por eles. E Jesus anda com eles e eles conversam com Jesus, mas eles não sabem que é Jesus. O texto diz que os olhos deles foram impedidos de ver. E isso é uma das ferramentas desse novo corpo que Jesus tem. Ele caminha com os discípulos, mas os discípulos não veem. E por quê? Jesus não se deixa ser reconhecido pelos discípulos. Uma coisa que você vai notar observando do Novo Testamento para frente, é o que eu chamo do efeito escândalo. Foi dito que a pedra de escândalo foi colocada em Jerusalém e quem crer nela vai ser salvo e quem não crer nela vai ser condenado. Deus não trouxe Jesus para convencer ninguém a crer. Deus trouxe Jesus para ser um escândalo para os que duvidam e uma bênção para os que creem. Inclusive eu trabalho esse tema com profundidade no meu livro Intimidade com Deus. Se você não tiver lido, eu recomendo muito que leia. Inclusive a sua lista de livros para ler quando voltar para o Brasil está ficando cada vez maior. No livro Intimidade com Deus eu falo disso. Deus não faz questão nenhuma de se mostrar para incrédulo, o que é uma coisa totalmente na contramão do marketing pessoal e de qualquer marketing. Pensa no que um Deus que se tornasse homem e que quisesse que o seu povo o aceitasse teria que fazer. Ele teria que ressuscitar, aparecer primeiro em Jerusalém no templo na hora de maior frequência e brilhar no seu tom mais poderoso de luz e deixar aquele bando de incrédulo tomar vergonha na cara e ver quem é Deus agora. Mas ele não fez isso. Ele devia aparecer lá em Roma e dar uma lição no César para mostrar quem é que manda nesse negócio. E aí sim, ele ficaria conhecido, famoso, defendido, adorado e tudo isso que o marketing diz que uma divindade devia fazer. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus ressuscita ao terceiro dia, some. E as marcas que ele deixa lá de que ele ressuscitou são marcas tão sutis que só quem já crê aceita como marca. Para quem Jesus aparece depois de ressuscitar? Para quem já cria nele. Jesus não apareceu para os incrédulos, ele apareceu para os crentes. Porque Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus depois de ressuscitado? Porque ela era a mais persistente das crentes ali. Ela era a que mais confiava. Ela era a que não largou mão. Ela ficou lá na beira do sepulcro até a última hora. E depois ela não ficou mais lá porque não deixavam. Se deixasse, ela teria ficado lá. Ela não foi atrás do corpo porque não deixaram. Colocaram guardas do templo para vigiar o sepulcro. Mas assim que passou o Shabat,
Nas primeiras horas da madrugada, Maria estava lá, na porta. Por isso ela viu Jesus. Quem viu Jesus ressuscitado foi gente que já cria nele. Paulo estabelece no capítulo 15 de 1 Coríntios que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Mas nenhum desses mais de 500 irmãos eram incrédulos, desesperados, inimigos da verdade, que estavam duvidando, e Jesus apareceu para eles para convencê-los. Jesus não convenceu ninguém. Jesus está com eles porque eles creem. Por que Jesus não aparece para esses dois? Porque ele entra junto, mas não deixa eles reconhecerem. Porque eles estavam incrédulos e estavam desistindo da fé, voltando para Emaús. Voltar para Emaús era um sinal de, para mim já deu, acabou, estou desistido, já era. Jesus chega junto, cola, mas não deixa eles verem. Quando é que eles vão ver? Depois que já creem, é que eles percebem. E o que Deus dá para eles que pode dar para qualquer incrédulo? As Escrituras. Jesus cola, mas não diz, sou eu, Jesus, ressuscitei, oi. Não, porque eles estavam incrédulos e desistindo. Deus não dá nenhuma prova para incrédulos. Quando Tomé creu, Jesus disse para ele assim, por que você me viu creu, Tomé? Essa sua fé não vale nada, não serve para nada, não tem bem-aventurança nenhuma na sua fé que viu. Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Essa dispensação pós-pedra de tropeço ou pedra de escândalo, essa dispensação é uma dispensação para quem crê. Quem não crê não vai ver nada. Então funciona assim, quem decidiu ser incrédulo vai ter cada vez mais prova para ser incrédulo. E quem decidiu crer, porque ele já decidiu crer, ele vai ter cada vez mais provas para crer. Até aquele dia. Naquele dia, quando chegar o dia da revelação, então ele vai se revelar para crentes e incrédulos. E nesse dia, os crentes vão falar assim, não falei. Mas só naquele dia. Até lá, tem uma coisa que escandaliza a gente. Aliás, Jesus falou que é necessário que os escândalos aconteçam. É necessário que os escândalos aconteçam, porque os escândalos dizem para quem não quer crer que eles estavam certos de não crer. E para quem crê, o que os escândalos dizem? Nada, absolutamente nada. Escândalo não muda nada na minha fé. Eu decidi crer, eu estou crendo, acabou para mim. A fé é essa decisão de eu vou acreditar porque eu quero. Jesus anda junto com os meninos de Emaús, voltando para cá, e não se revela a eles. Por quê? Porque não tem revelação para quem desistiu de crer, para quem desistiu da fé. Não tem revelação. Mas tem uma coisa, tem Escrituras. Oh, Deus. As Escrituras estão disponíveis para todo mundo. Jesus conta uma história em Lucas 16 de dois homens que morreram. Um deles foi para o céu, o outro foi para o inferno. E aquele que estava no inferno fez um pedido. Pedido que Jesus diz que aquele homem que estava no inferno, que é um homem sem nome, que foi para o céu tinha nome, se chamava Lázaro. Mas o que foi para o inferno não tinha nome. E esse sujeito foi para o inferno e ele falou para Abraão assim, pai Abraão, eu tenho mais 5 irmãos que estão vivendo lá do mesmo jeito que eu vivi, eles vão vir parar aqui. Envia Lázaro lá para falar com eles. Se Lázaro for lá e falar para eles o que tem do lado de cá, eles vão se arrepender. E aí Jesus, contando a história, diz que o pai Abraão disse assim, eles têm as Escrituras. Ou seja, não vou dar mais nada para eles, não vou ressuscitar morto, não vou fazer nada para salvar eles, eles têm as Escrituras. O que tem nas Escrituras que resolve isso? As Escrituras têm revelação da verdade para quem quer acreditar. E as Escrituras são o mais puro engana bobo para quem não quer acreditar. Porque quem não quer acreditar vai olhar para as Escrituras e vai dizer assim, que bobagem, que povo otário, que fica acreditando nessas coisas, o papel aceita tudo, pelo amor de Deus. Por que eles estão inventando isso? Porque eles não querem crer. E o que acontece com quem quer crer? Quem quer crer, crê. Ponto. Vindo de Jerusalém para cá, Jesus podia aparecer e dizer assim, prazer, sou Jesus ressuscitado, lembra de mim? Cambada de incrédulo.
olha para mim e creia. Em vez disso, Jesus só cola junto e vai caminhando. E pergunta, por que vocês estão tão tristes? Por que estão tão decepcionados? Por causa de Jesus, que Jesus. E Jesus faz eles desabafarem, botar a dor para fora. Eles falam. E depois o que Jesus dá para eles para construir a fé? Escrituras. Jesus começa a falar, segundo o chute do Ariel, que eu acho que foi um chute bem dado, mais ou menos 3 horas de explicação bíblica. Gente, isso dá quase um seminário, né? Quase um seminário do Bálsamo de Gileade, 3 horas. Jesus tem 3 horas para mostrar as escrituras para eles. Porque isso, gente, Deus vai fazer. Isso Deus derrama na vida do incrédulo, escrituras. Porque depois de ouvir as escrituras, o incrédulo pode mudar de incredulidade para fé ou se manter na incredulidade se ele quiser. E Jesus derrama as escrituras para eles de lá até aqui. Quando chega aqui, e um diz para o outro assim, o nosso coração estava queimando quando a gente ouvia as escrituras. As escrituras fazem esse papel de converter a incredulidade do coração, porque Paulo diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra fundo e ultrapassa a parte da alma, a parte da psique e chega na parte do espírito. Ela se derrama dentro da gente e muda a gente. Jesus dá as escrituras para eles. Porque a escritura é a única coisa que dá para derramar na vida de incrédulo, porque Deus não vai dar prova para gente incrédula, Ele vai dar prova para gente que já creu. E Deus continua assim. Eu sei que muitos de nós cristãos, muitos de nós evangélicos, torce e clama para que Deus faça um sinal para mostrar esse bando de incrédulos que eles estão errados. E a gente fica decepcionado quando a gente olha, por exemplo, o que fizeram no Carnaval do Rio de Janeiro em 2019. E a gente fala assim, poxa, Deus podia ter aparecido ali no meio da Sapucaí, mostrado para aquele povo quem é Deus. Não precisava nem aparecer, não, mandasse um raio só. Né? Um raio bem dado, no lugar exato. Não precisava nem matar, não. Só desmaiar, uma meia dúzia, já dá um solavanco. Mas sabe o que Deus fez? Enquanto zombavam o nome dele na Sapucaí, nada, absolutamente nada. E isso é um escândalo, é o escândalo da cruz, como disse Paulo, é a falta de provas. Por que a falta de provas? Porque é necessário que venha escândalos, porque é no escândalo que você decide se quer acreditar de verdade ou não. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Os discípulos de Emaús não criam, e já que não criam, não tinha nada para eles, a não ser o que tem para todo mundo, que foi o que Abraão disse para o homem rico que estava no inferno, seus irmãos que estão lá a ponto de vir parar aqui junto com você, não vão ter mais nada do que você também já teve. Eles têm as escrituras, ele tem Moisés e os profetas, que creiam neles. Não creram, então vão vir para cá igual você, vão estar perdidos igual você, porque Deus não vai dar para ninguém nenhuma prova. Ele não dá. Desde que ele começa a se mover de revelação, a revelação vem para quem já crê. Não tem nada para quem não crê. O que isso tem a ver com a gente que estamos aprendendo sobre uma palavra muito importante por falar nisso? Qual é a palavra? Prosperidade. Qual é a palavra? Prosperidade. Qual é a palavra? Prosperidade. Deus trouxe você a esse lugar para te prosperar. Amém. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Amém. Tem uma prosperidade caindo sobre a sua cabeça. Amém. Mas você precisa aprender uma lição de Emaús. E a lição de Emaús é: Deus não vai te dar prova nenhuma. Ele vai abençoar você através da fé que você decidir ter. E o que é fé? Fé não tem a ver com o que você sente. Algumas pessoas dizem assim, eu sinto a fé fluindo. Não tem sentimento para fé. A fé é do espírito. Sensações são da alma, são das emoções, da psique. Toda emoção que você sentir está presente na sua psique. As coisas do espírito não são sentidas. Então não, você não sentiu a fé. A fé é uma decisão de crer que funciona no seu espírito. E essa fé que flui no espírito vai liberar a unção de prosperidade na sua vida. Amém.
aqui eu quero desafiar você para uma coisa que sustenta a fé. Porque muitas vezes Deus te dá a prosperidade está operando na sua vida e você está crescendo naturalmente, como eu já te falei. O crescer vai te desviar do caminho. Por isso a gente precisa de alinhamento. O que dá alinhamento pra gente? As Escrituras. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, na medida em que Deus prosperar você, a cada caminho, a cada passo no caminho, você precisa se alimentar e alimentar de novo e alimentar de novo dessas Escrituras que Jesus derrama na vida desses discípulos, porque as Escrituras são vivas. Tanto Paulo quanto Jesus disseram essa palavra com relação às Escrituras. Paulo disse, a palavra de Deus é viva. Jesus, em João 6,63, Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, tem alguma coisa viva na palavra. E quando você se expõe a ela, ela te vivifica. Por isso, quando Jesus prega para os discípulos, na verdade, aconselha, porque ele vinha caminhando e conversando. Então, é um aconselhamento. Não é uma preleção tipo essa que estou fazendo aqui. Estão conversando. Enquanto conversam, Jesus vai falando das Escrituras de Moisés, dos profetas, dos salmos, e vai mostrando para eles que a incredulidade deles, a desistência deles, o eu não quero acreditar mais deles, não tinha sentido nenhum, considerando que eles diziam que as Escrituras eram a palavra de Deus para eles. E Jesus os joga dentro da palavra e os mostra o que Deus diz sobre isso para eles. E aí, quando chega aqui, a fé deles já foi ativada. Porque Paulo disse, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra, ela nos alinha de volta para a fé. A prosperidade, na medida em que a gente prospera, a gente gasta a unção que está na gente e você vai se desviando do caminho. Por isso, voltar para a palavra, se expor à palavra continuamente, repetidamente, é um sustentador da nossa prosperidade. Quanto mais você se entrega à palavra, diariamente, continuamente, as Escrituras dentro de você, ela vai fazendo um efeito sobrenatural, vai te acordando, vai derramando vida em você. E aqui, para fechar, para terminar completamente esse momento, eu quero ajudar você a entender que quando está escrito que as Escrituras são vivas e eficazes, que tem um poder nela de trazer vida para você, quando está escrito isso, a maioria de nós, porque a nossa mente foi profundamente formatada pela cultura grega. Paulo, falando disso, escrevendo aos Coríntios, ele disse que os judeus buscam sinais sobrenaturais, os gregos buscam sabedoria. Então, quando os judeus olham para as Escrituras, eles estão buscando chaves para abrir os portais do sobrenatural. Quando os gregos olham para as mesmas Escrituras, estão buscando filosofias, lições de vida, coisas para aprender. Essa é a diferença básica. Nossa mente foi extremamente moldada pela cultura grega. Nossa cultura é grega. A cultura ocidental toda é grega. Na verdade, o planeta inteiro é grego. Mas a nossa cultura foi tomada pelos romanos. Os romanos, gente, só tomaram o governo. Os romanos não tomaram a cultura. Você pode observar, a mitologia romana é toda uma repetição da mitologia grega. São os mesmos deuses com nomes diferentes. E em alguns casos nem mudaram muito os nomes. Porque a cultura romana só pegou a cultura grega. Então nossa cultura, na verdade, é grega. Nosso jeito de pensar eu quero olhar para as Escrituras e eu quero que ela diga alguma coisa para minha mente. E aí a gente perde uma coisa muito importante nas Escrituras. As Escrituras são vivas. Quando você se expõe a ela, mesmo que a sua mente grega não entendeu, mesmo que a sua mente grega não arranjou um monte de lição de vida, só o fato de você ter se exposto a ela, só o fato de você, por exemplo, ter lido as Escrituras, elas já derramam alguma coisa em você, mesmo que a sua mente não captou. Então, se expor às Escrituras continuamente, diariamente, é se expor à energia divina sendo liberada e sendo derramada sobre você. Eu tenho uma ilustração que não é minha e que eu não tenho a menor ideia de quem é o dono da ilustração,
Mas como eu já ouvi essa ilustração já faz pelo menos uns 20 anos, eu acho que já posso usar ela sem ter que descobrir de quem é. É a história de um radialista que recebeu uma carta e leu a carta no ar. E na carta, um homem revoltado contra a igreja disse que ele não sabe para que ele ouviu sermões por tanto tempo. Ele disse que vem ouvindo sermões na igreja dele há pelo menos 30 anos. E depois de 30 anos ele tenta se lembrar de um dos sermões e ele não consegue lembrar de nenhum. Foi quando ele ficou decepcionado, com uma sensação de: eu perdi meu tempo, eu escutei sermões por 30 anos e não me lembro de nenhum. Para que eu ouvi sermões por 30 anos? E aí, a partir daquela carta, influenciado por ela, aquele radialista foi recebendo uma enxurrada de cartas. Uma carta atrás da outra, dizendo mais ou menos a mesma coisa. Eu estou na igreja faz 10 anos, também não lembro de sermão nenhum. E outro, eu estou na igreja há 5 anos, também não me lembro de sermão nenhum. E um atrás do outro começaram a dizer que eles não lembram dos sermões. Eu acho que eles dormiam no hora do culto e ficam botando a culpa no sermão. Mas isso não vem ao caso. Foi um comentário meu que não tem nada a ver com a história. Depois de alguns dias com aquela polêmica e o radialista adorando a polêmica porque estava trazendo mais gente para a audiência da rádio, num dado momento alguém mandou uma carta que acabou com a história e acabou com a polêmica. Uma pessoa escreveu uma carta dizendo assim: também quero participar desse assunto e eu quero dizer que por 30 anos eu venho comendo o jantar e o almoço e o café da manhã que a minha esposa prepara todo dia. Depois de 30 anos comendo todo dia as refeições preparadas por ela, eu sinceramente não consigo me lembrar da maioria absoluta das refeições que comi. Mas eu tenho certeza absoluta que se não tivesse comido todos os dias eu estaria morto agora por falta daquele alimento, independente de eu me lembrar o que comi ou eu não me lembrar o que comi. E aí ele disse: semelhantemente, eu também tenho participado dos cultos e ouvido sermões por 30 anos e eu não me lembro da maioria daqueles sermões, mas eu tenho certeza que aqueles sermões foram derramados como palavra de Deus no meu espírito e é aquilo que vem me sustentando e alimentando a minha fé e a minha vida espiritual por todos esses anos, e é por isso que agora eu estou diante de Deus, bem com Deus, servindo a Deus, porque eu fui alimentado por esses anos. Mas por que eu te conto essa ilustração? Porque esse pensamento de eu ouvir sermão por 30 anos, mas não me lembro de nada, é precisamente o que a mente grega pensaria. A mente grega não consegue olhar para a palavra e ver nela a mística da palavra. Não consegue olhar para a Bíblia e ver um poder místico fluindo dela, uma energia sobrenatural fluindo dela. A mente grega só consegue perguntar: o que eu tirei disso? Quais foram as lições, quais foram os aprendizados que eu tirei? Mas as escrituras, gente, tem muito mais do que isso, elas são vivas. E por isso, se submeter às escrituras vai sustentar a sua prosperidade. Se você não usar o alinhamento das escrituras constantemente, se você não se alinhar pelas escrituras, o que vai acontecer naturalmente é que você vai definhar e possivelmente sua prosperidade te matará, sua prosperidade te desviará, porque se você não tem uma fonte para sustentar sua fé, como Paulo disse, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não tem algo para te alimentar constantemente, o resultado disso é que a vida que está em você vai se esvair, vai se perder, porque tudo que está na gente está se esvaindo. A gente precisa realimentar, a gente precisa realinhar e seguir o caminho. O desafio que eu quero deixar para você aqui em Emaús é o desafio de entender que não tem funcionalidade no mundo espiritual sem fé. Deus não vai te dar nada se não tem fé. Mas tem uma coisa que Ele vai te dar, mesmo quando você está incrédulo: Ele vai te dar as escrituras. E das escrituras flui fé. Ele não te dá a fé porque fé é uma decisão sua, mas Ele te dá as escrituras que pode produzir fé. Então, quer manter a prosperidade que Deus está te dando aqui? Porque eu não sei se você já conseguiu acreditar nisso, porque estou repetindo de propósito para te fazer acreditar.
Eu não sei se já deu conta de acreditar, mas você nunca mais será a mesma pessoa. Amém. Deus está liberando uma unção de prosperidade fora do comum para você. Eu não sei se você já deu conta de acreditar nisso, mas na medida em que a sua fé for sustentada, isso vem à tona. E quando vier à tona, você precisa realimentar e realinhar, e realimentar e realinhar, e realimentar e realinhar. Porque se você não fizer isso, tudo que Deus te deu vai se perder. Aqueles 2 meninos que estavam vindo de Emaús, eles já tinham perdido tudo. Tudo que eles receberam estava perdido, eles estavam desistidos. Eu quero desafiar você a orar uma oração aonde você se arrepende por toda a incredulidade que você deixou entrar no seu coração. Por todas as vezes que você aceitou o jeito de pensar grego e abriu mão do jeito sobrenatural de pensar, do jeito místico de pensar. O jeito místico de pensar acredita que a gente abre portais, que tem energias desse mundo que não pertencem a ele, que tem sobrenaturalidade operando na vida da gente o tempo todo, inclusive nos processos da vida. O jeito de pensar bíblico acredita no místico, no sobrenatural. O jeito de pensar grego acredita no racional, no inteligente, no pensamento cartesiano. Mas o desafio de Deus para você agora é: se arrependa de ter ficado escravo do pensamento grego, se arrependa de se deixar controlar por esse pensamento racional que não aceita o sobrenatural. E o desafio de Deus é que você tome uma postura de viver pela fé. Amém. Porque a prosperidade de Deus não vem pela inteligência. A prosperidade de Deus não vem pela sua força. A prosperidade de Deus vem pela fé. Vem pelo sobrenatural acontecendo. Eu queria 3 orações. Queria que fosse 3 pessoas voluntárias, porque eu gosto que as pessoas sejam voluntárias, então eu vou pedir para Ana, para Gilbica e para Leia fazerem essa oração, porque elas são voluntárias. Então, nessa ordem, por favor. E depois eu fecho orando. Perdão porque o Senhor é tão acessível, o Senhor é tão disponível. Nós temos tanto do Senhor derramado sobre as nossas vidas. Nós temos tanta acessibilidade à tua palavra, a palavra da verdade. E ainda nos permitimos, Senhor, nos deixar incrédulos, nos permanecer incrédulos diante do seu sobrenatural. Perdão, Senhor. Perdão pela incredulidade, perdão pela dureza de coração, Senhor, que nos limita, que nos impede de crer apesar das circunstâncias. Perdão, Senhor. Perdão porque essa incredulidade acaba dando pra gente a noção de que nós somos os deuses da nossa vida, que nós podemos controlar alguma coisa, e não, nós não podemos. Só existe um Deus, o Deus único e verdadeiro, que é Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E se nós queremos crer nesse Deus, nós precisamos decidir nos entregar a Ele como dono. Senhor, eu declaro, Senhor, diante dessa renúncia de necessidade de controle, dessa renúncia de não levar a tua palavra como um absoluto nas nossas vidas. Eu renuncio a isso, Senhor. Eu renuncio à necessidade de controle, eu renuncio à incredulidade, eu renuncio, Senhor. E eu declaro, Senhor, que o Senhor é o meu dono. Sim, o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o dono de todas as coisas. O Senhor é aquele que tem planos maiores do que os nossos, caminhos maiores que os nossos. Senhor, em nome de Jesus, eu me rendo a esse caminho. Eu me rendo, Senhor, à sua vontade. E sim, Senhor, eu me submeto a buscar a tua palavra, a palavra da verdade que está disponível para receber esse caminho. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque nós viemos, Deus, para este lugar, no lugar do Senhor. Nós viemos para cá, Deus, buscando esse alinhamento, Deus, com a tua palavra.
buscando, Deus, direção, buscando, Deus, a tua unção, o teu sobrenatural, buscando, Deus, que o Senhor nos leve cada vez mais, Deus, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E é muito bom, meu Deus, poder ouvir o Senhor, receber do Senhor, Deus, essa direção. Nós queremos, Deus, nos submeter a Ti, nós queremos nos render, Senhor. Nós estamos aqui porque nós chamamos, porque nós queremos, Deus, viver o melhor do Senhor. Então, Deus, muito obrigada por cada palavra que a gente tem recebido. Muito obrigada porque a gente está entendendo, Deus, que a prosperidade que o Senhor tem nos dado e que o Senhor, Deus, já preparou para nós, trará para nós, Deus, responsabilidades, trará para nós, Deus, o desejo de viver e crer e ter fé, Deus, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor é para nós. Obrigada, Senhor, muito obrigada por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pela revelação da Tua palavra neste lugar, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós temos acesso, Senhor, às Tuas Escrituras. Nós temos acesso, Senhor Jesus, e por fé, Pai, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor tem se revelado a nós em todo momento, Senhor, na hora que nós abrimos a Tua palavra, o Senhor tem se revelado a nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, que essa fé, Senhor, que nós temos, uma fé simples, Pai, porque é dessa forma que o Senhor é. O Senhor é simples e acessa todas as pessoas, Senhor Jesus, que realmente abre o seu coração e quer receber, Senhor, de Ti. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós nos prostramos ante a Tua presença, Senhor, e dizemos que nós aceitamos, Senhor. Nós aceitamos toda essa revelação que o Senhor tem para nós, Senhor. Muitas vezes sem entender, Senhor, mas por fé, Pai, nós queremos ser obedientes a Ti, Senhor. Obedientes até o dia que o Senhor vier nos buscar, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta revelação neste lugar, Senhor. Venha, Senhor, sobre nós, Senhor, nesse dia, Senhor. E faz-nos pessoas melhores. Queremos ser pessoas melhores, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Não para nos engrandecer, não para sabermos mais. Claro, Senhor, que é muito importante aprender mais. Mas nós queremos, Senhor Jesus, ter a certeza que um dia, Senhor, o nosso nome estará escrito no livro da vida, Senhor. E nós caminharemos, Senhor, seremos peregrinos até esse dia chegar. Amém. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu oro por todos nós. Eu oro para que o caminho de Emaús deixe uma marca na gente. Eu oro para que o caminho de Emaús deixe em nós a marca da percepção, da lembrança de que o Senhor não vai fazer intervenção na vida dos incrédulos e dos desistentes. Que para os incrédulos e desistentes resta a palavra, que é o máximo que o Senhor tem para a gente que não creu ainda. Mas quando a gente crê, o Senhor vai fazer intervenção sobrenatural. Amém. Quando a gente crê, a gente vai ver os resultados. Amém. Porque se creres, verás a glória de Deus. Amém. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos empurre nesse caminho. No caminho dessa marca que ficou no nosso coração. Amém. Nos empurre nesse caminho, Pai, de buscar a revelação, buscar o entendimento da Sua palavra para ser treinado na fé, para ser desenvolvido na fé. E nessa fé, Pai, a gente possa ir de prosperidade em prosperidade, para que a prosperidade seja a ferramenta para cumprir Seu plano. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.